sou a Laís, como a Elaine me apresentou. O movimento de luta nos bairros, vilas e favelas é um movimento, então, que já existe há 21 anos. E há 21 anos, então, que a gente luta pelos direitos, né? Pela vida digna do povo, pelos direitos dos trabalhadores, de termos moradias dignas também para morar. Quando a gente fala sobre moradia, a gente não quer dizer só um teto, mas também a gente diz de saneamento básico, a gente diz de pavimentação nas nossas ruas, né, dos transportes públicos que levam, né, a grande parte dos moradores das comunidades, das favelas, para o centro, né, então para o seu posto de trabalho. Tudo isso diz da questão da moradia. Né? Como é que está essa mobilização aqui nas Areias? A mobilização nas Areias, ela vai justamente nesse sentido da gente, em reunião ali com os próprios moradores, de levantarmos as demandas do bairro, né? Então, para que a gente consiga melhorar essa situação. Uma demanda principal ali dos moradores é a questão da pavimentação das ruas, que quando chove, tudo alaga, né? As pessoas ficam, inclusive, com mais probabilidade ali de pegar doenças, né? Leptospirose, enfim, tudo que vai ali das poças d'água. E a gente sabe que também ali nas Areias tem uma disputa política em que algumas ruas apenas são pavimentadas, né? E a grande questão é por que isso acontece, né? Porque não é todo bairro que tem, então, todos os moradores ali que têm seu direito a ter essas ruas conforme precisam, né? As Areias sempre foi considerada aqui a favela, né? Sempre foi estigmatizada e tal, né? Então, justamente por isso, abandonada, né? Sim. Sim. E como é que tem sido a aceitação assim, da comunidade para esse processo de organização? Que a gente sabe que é um processo lento, que demora, que organizar não é fácil, né? O trabalho comunitário, popular, sempre é muito difícil, e principalmente agora, né, nesse período de pandemia. Sim, exatamente. O processo de organização ali do bairro, ele tem sido lento, mas tem sido muito potente também, né? A gente, então, se organiza ali com alguns moradores, por enquanto, mas com uma pretensão mesmo, assim, da gente conseguir organizar boa parte do bairro, né? Para as demandas que são do próprio bairro. Então, uma forma que a gente se apresenta ali no bairro, né, enquanto movimento, e os próprios moradores aderiram já a esse projeto, que é pelo jornal A Verdade, então um jornal que é escrito pelo MLB, assim como outros movimentos sociais. Então, a gente apresenta o nosso jornal, que é um jornal que é escrito, então, pelos trabalhadores, né, na luta pelo socialismo, então, na luta por uma outra sociedade, e que isso está de total acordo, né, e vai a total ao encontro da luta travada pelo MLB nos bairros, né? Como é que vocês estão observando a realidade aqui de Florianópolis, né? Nós temos aqui um prefeito que se elegeu com um número bem elevado de aprovação, né? Quase 70% dos votos foi para o Jean, que fez um mandato para os ricos e que segue governando para os ricos. Como é que vocês avaliam esse movimento de moradia? Um governo que, inclusive, não construiu uma casa popular nos últimos anos aí, né? Exatamente. Não só não construiu casas populares, como extinguiu a Secretaria de Habitação, né? Como colocou uma política muito forte, muito acirrada ali de despejos também, né? A gente presencia tanto isso aqui em Floripa, como agora ali no Vale das Palmeiras, em São José, exatamente. Então, a gente sabe que a prefeitura ela atende uma parcela da população, e essa parcela da população rica mesmo, né? Como eu estava aqui falando da pavimentação, acho que cabe lembrar desse grande projeto para o Jean, né? Que é o Asfaltaço, que foi também o projeto principal com que ele se reelegeu. Então, que gastou aí, né? Pelo que está, pelo menos na receita, gasta do orçamento, né? Mais 100 milhões para pavimentar ruas que já estavam asfaltadas, né? E a gente sabe que também são ruas em que passa a maioria de carros da elite, enfim, né, dessas pessoas que têm uma condição de vida muito acima do que a grande maioria da população, mas que então a gente vê essa contradição, né, de gastar 100 milhões para pavimentar ruas já pavimentadas, enquanto as comunidades estão passando por essa situação de sem pavimentação, comunidade como a do Alto Pantanal, ali na região da UFSC, que, enfim, não sobe nem transporte como os meios de saúde, os transportes de saúde, ônibus, caminhão de lixo, porque justamente as ruas ali elas não têm nenhuma condição e são esquecidas por essa própria prefeitura, né? É bom ter lembrado isso, porque aqui em Florianópolis, inclusive, o primeiro ônibus a subir no morro foi preciso ter um governo popular, né? Que foi o governo do Sérgio Grando,
que instituiu as linhas de ônibus nos morros e, inclusive, antes construindo toda a estrutura, porque era muito difícil subir aquelas ruas ali, né, dos morros. Então, quer dizer, mais uma vez, isso mostra para a gente o quanto que quando é um governo que tem um perfil popular, as coisas nas comunidades avançam, né, enquanto que quando não fica tudo no centro, né, no centro dos centros, né, que os bairros também têm seus centros, né. Com certeza. Complicado. E mesmo enquanto governos populares que estão e que já tiveram aí no poder, o povo tem sempre a grande responsabilidade de estar pressionando, né, de estar cobrando de todos os órgãos possíveis para a gente ter toda essa garantia de direitos que a gente tem e que hoje estão completamente colocadas de lado, né? Porque mesmo com governos populares, o sistema é o capitalista. Então, sempre terá que haver a luta, né? É muito importante esse trabalho que vocês fazem, ter um jornal físico também é muito importante, que isso aí, né, dá uma concretude para as coisas, né? Não fica no éter, né? É um trabalho muito bacana que vocês estão fazendo aí. Parabéns. Legal, Elaine. Tá bom? Então, obrigada aí pela tua participação. Estamos sempre abertos aqui, tá? Tá certo. Elaine, posso só dar um último recadinho? Claro. Só para dizer também que o MLB, né, tanto nacionalmente como aqui em Santa Catarina, a gente está promovendo uma campanha de solidariedade, que é uma campanha, então, que a gente faz arrecadações de alimentos, de produtos de higiene pessoal, inclusive fraldas, absorventes, e também de arrecadação financeira, para a gente reverter, então, em cestas básicas, para estar ajudando as famílias pobres, as famílias trabalhadoras nesse momento de grande carestia, né, que a gente está passando no nosso país e no mundo, mas principalmente aqui no Brasil. Então, a gente está realizando essa campanha já desde o início da pandemia, lá em 2020. Já conseguimos montar mais de 400 cestas básicas, e tudo isso com o apoio e a arrecadação das pessoas que se sensibilizam por essa pauta. Legal. E quem quiser ajudar, como é que faz? Pode entrar em contato no Instagram pelo @mlb.sc, ou também até passar aqui, talvez, o contato da própria rádio para que repasse para a gente, né? Tem o telefone celular que é 998467487, que também dá para entrar em contato. E, no mais, vamos construindo essa luta aí, que é uma luta pela vida do nosso povo, né? Isso aí. Tamo junto nessa aí, tá bom? Obrigada.